Fala galerinha, aqui é o professor Leonardo do Careca Show da Química nessa sequência de aulas, nessa playlist de aulas para trazer para vocês dicas de estudo, dicas de preparação para o Enem focados em Química e mais do que isso para que você possa se organizar num planejamento de estudos ao longo do ano, beleza? Então é muito importante nessa playlist que você entenda os conceitos anteriores para que a partir de agora a gente possa começar a aplicá-los, certo? Nessa aula, professor, nessa nossa aula 5, a gente já começa a desenvolver, professor, uma questão de planos de estudo. A gente já começa, professor, a olhar para o nosso calendário, a olhar para o nosso horário diário, semanal e mensal e começamos a pensar em como produzir um plano de estudos que possa render junto com o meu estudo de Química. Professor, basicamente eu quero que você repare aqui na seguinte situação. Antes que a gente comece com o nosso plano de estudos, a gente precisa separar os nossos horários numa agenda. A gente precisa, professor, separar quais os períodos a gente tem, se é manhã, tarde e noite, porque tem alunos que podem estudar manhã, tarde e noite, tem alunos que só podem estudar tarde e noite, tem alunos que só podem estudar à noite. Separa qual período você pode. Vamos começar lá, professor. Eu posso estudar de manhã e à noite. Porque de tarde eu vou na escola, um exemplo, eu posso estudar de manhã, de tarde ou de noite. Separa os períodos que você pode. Professor, num segundo momento, separe quantas horas por dia você vai poder estudar. Quantas horas por dia você vai ter disponíveis para estudar, professor? Tem alunos que vão ter apenas 3 horas, das 8 às 11, das 7 às 10, das 8h30 às 11h30. Tem alunos que têm disponíveis 4 horas por dia para estudo. Então você tem lá das 8 a meio-dia. Se for à tarde, por exemplo, da 1 às 5. Se for à noite, por exemplo, das 7 às 11. Você precisa separar quantas horas por dia você vai ter em cada período. Necessariamente, cada período não precisa ter horas de estudo iguais. Mas separa, professor, para cada período, quantas horas você vai ter disponível? 3, 4, 5. O que a gente recomenda, professor, se você é um estudante de nível inicial, estágio 1, como a gente diz, que você comece com 3 horas. À medida que você for ganhando corpo, que você for conseguindo, professor, evoluir no estudo, vai aumentando gradativamente para 3 horas e meia, 4 horas, 4 horas e meia, até chegar em 5 horas. A gente acredita que mais que 5 horas estudando por período, isso vai te trazer uma estafa. Por isso que a gente reitera que no momento, separa quantos períodos você vai ter para estudar e começa com o horário mínimo para que você possa aumentando isso gradativamente. Mais do que isso, professor, quando você separar um horário ou a quantidade de horários por períodos para estudar, professor, faz um ciclo de 25 por 5 ou 50 por 10. Como assim, professor? Estuda 25 minutos e folga 5 minutos. Ou estuda um ciclo de 50 minutos para folgar 10 minutos, professor. Lembrando que durante esse estudo tem que estar tudo desligado, celular, computador, telefone, você tem que estar tão apenas estudando nesse momento. Beleza? Professor, novamente, se você é iniciante, começa com um ciclo de 25 para 5, para que aí se você sentir que o ritmo está adiantando, se você sentir que você está conseguindo ter firmeza, assim que você for caminhando com os estágios, professor, você pode aumentar o seu ciclo de 50 para 10. Olha só que interessante. Então agora, nesse momento, você já sabe que você tem que separar os períodos, o quantitativo de horas por período e os ciclos por período de hora, professor, 50 por 10 ou 25 por 5. A partir daí, a partir do momento que você tem os períodos definidos e o quantitativo de horas definidas para daí aplicar os ciclos, é que você vai abrir a sua agenda, é que você vai abrir o seu calendário e vai olhar dentro dos dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, professor, quais dias da semana você vai ter disponível. Porque a gente precisa lembrar e a gente não pode ser hipócrita. Tem aluno que vai conciliar o estudo do Enem com a escola. Tem aluno que está fazendo já faculdade, professor, e quer voltar a estudar para o Enem. Tem aluno que trabalha. Como é que a gente vai fazer isso? Tem aluno que faz inglês. Ou seja, existem várias outras atividades que você pode escolher continuar com elas ou você pode abdicar delas para que você possa aumentar os períodos e os horários de estudo. Mas aí é uma escolha que tem que ser sua, beleza? O que eu recomendo particularmente, professor? Horários de sábado, deixe sempre para simulados. Pelo menos, se você conseguir tirar uma manhã de sábado com 3 horas, professor, faça simulados.
essa é uma dica que eu dou. À medida que você vai caminhando e você vai sentindo mais firmeza, mais estabilidade, você pode aumentar esses sábados com 4 horas ou até mais 2 períodos de 3 horas. O que eu recomendo também por fim? Galera, além dos simulados, é importante que você trabalhe com o seu preparo físico, faça caminhadas, faça atividades físicas, professor, cuide do seu físico e mais do que isso, você tem um mental bem preparado, mantenha o seu ciclo de amizade, mantenha o seu ciclo de relacionamento, seu ciclo de família, seus ciclos de espiritualidade, não abdique deles. Apenas, professor, faça escolhas racionais. Lembra da aula passada? Entre o necessário e o supérfluo, façam escolhas que sejam necessárias agora e não supérfluas, beleza? Essa é uma dica que a gente dá para que no final você não se esqueça dos simulados, de cuidar do seu físico e do seu mental. Então olha que show, professor, a partir desse momento você vai separar segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, você vai separar os períodos manhã, tarde e noite e vai preencher, professor, esses períodos com escola, trabalho e o horário de estudo. Se você separar, por exemplo, à tarde para o seu horário de estudo, você vai colocar durante segunda-feira quantas horas você vai ter? 3 horas. Na terça-feira, quantas horas você vai separar? 3 horas? Ou na quarta-feira a agenda está livre, então vou colocar aqui 4 horas, 5 horas, você é quem vai me dizer. Beleza? Mas o que eu quero reiterar para você é que se você é um estudante inicial, comece devagar e vá aumentando a intensidade aos poucos. Se começar com muita carga horária, com muitos dias, possivelmente você sofre um choque nos primeiros dias e quer passar a desistir. Não faça isso, então tome cuidado, beleza? Mas aí você me pergunta, professor, eu coloquei aqui os horários, terça, quarta, quinta e sexta. Manhã, tarde e noite, tá tudo lindo, tá tudo rodando. E aí, quantas matérias eu coloco de química, física, matemática, biologia? Aí, professor, isso vai ser o tema da nossa próxima aula. Para eu lançar aqui dentro, professor, o que eu vou estudar, química, física, matemática e biologia, nós temos que olhar primeiramente o que a gente chama de PRD. Você só vai conseguir, depois de montar os seus horários, jogar as disciplinas a partir do momento que você analisar PRD. E o que é o PRD? Peso, recorrência e dificuldade. Professor, esse tópico vai ficar para a nossa próxima aula em dicas de estudo, para que você entenda o que é peso, recorrência e dificuldade e como que a gente vai aplicar peso, recorrência e dificuldade na montagem desses meus horários de manhã, tarde e noite, com esse quantitativo de horários e com esses ciclos aqui aplicados, beleza? Professor, eu espero estar sendo útil para você, eu espero estar ajudando, mas lembre-se, é um passo de cada vez, um vídeo de cada vez, antes que você se assuste, antes que você fique ansioso com tanto de material, com tanto de conteúdo que você precisa, beleza? A gente fica à disposição aí, Careca Show da Química, se gostou, enche o like aí, se tiver dúvidas, manda um zap pra gente que a gente atende de coração. Se não deu certo comigo, não dá certo com ninguém. Ha!